Olá, amados irmãos, a paz de Jesus, salve Maria Santíssima. Vamos dar continuidade então hoje ao nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Na primeira aula falamos então a respeito do início do Catecismo, falamos a respeito do primeiro ponto que o Catecismo trata, de que o homem é capaz de Deus. Falamos um pouco a respeito da estrutura do Catecismo. E hoje nessa aula vamos ver então algo muito importante, que é a respeito da Sagrada Escritura. A partir do parágrafo 101 até o parágrafo 141, o Catecismo da Igreja vai tratar a respeito disso, da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, o Catecismo da Igreja, então, a partir do parágrafo 101, vai começar a falar a respeito da Sagrada Escritura. E ele começa dizendo que Cristo é a palavra única da Sagrada Escritura. É interessante nós notarmos que o cardeal Ratzinger, depois Papa Bento XVI, ele disse uma certa vez, num dos seus escritos, que a Bíblia não é a palavra de Deus. E isso pode soar meio estranho aos nossos ouvidos, Mas o cardeal está querendo dizer que realmente a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, a Bíblia Sagrada, ela não é a palavra de Deus. Não me entenda mal, mas ela contém a palavra de Deus. Como assim, Paulo? Vamos lá. Evangelho de São João. No prólogo do Evangelho, São João começa o Evangelho dizendo: no princípio, o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Veja, o que São João está nos dizendo, meu irmão, minha irmã? São João está nos dizendo que, no princípio, a palavra era Deus. E a palavra estava com Deus. Veja, Cristo Jesus, Jesus de Nazaré, ele é o Verbo eterno de Deus. Ele é a palavra de Deus. Então, quando nós falamos de palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, nós não estamos falando de uma coisa, nós não estamos falando de um objeto, não. Nós estamos falando de uma pessoa, segunda pessoa da Santíssima Trindade. E seu nome é Yeshua, Jesus. Amém? Portanto, a palavra de Deus, ela é uma pessoa, e São João continua no seu prólogo dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo eterno, a palavra de Deus, então, ela é uma pessoa, Jesus Cristo. E o Catecismo está dizendo isso, Cristo é a palavra única da Sagrada Escritura. Por isso, a Sagrada Escritura, meu irmão, minha irmã, ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. O Verbo que se fez carne, o Verbo eterno de Deus, está contida nas Sagradas Escrituras. Isso o Catecismo está nos dizendo. O Catecismo vai também dizer, a partir do parágrafo 105, sobre a inspiração e verdade da Sagrada Escritura. O Catecismo diz assim, parágrafo 105. Deus é o autor da Sagrada Escritura. As coisas divinamente reveladas que se encerram por escrito
e se manifestam na Sagrada Escritura foram consignadas sob inspiração do Espírito Santo. A Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque, escritos sob a inspiração do Espírito Santo, eles têm Deus como autor e, nesta sua qualidade, foram confiados à própria Igreja. Ou seja, o que o Catecismo da Igreja está dizendo para mim e para você? O Catecismo da Igreja está dizendo que todos os livros, os 73 contidos aqui na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada, de tradução católica, amém? Os 73 livros, os 73 livros contidos na Sagrada Escritura são inspirados por Deus. Isso já dizia os documentos da Igreja, isso já disse o documento, a Constituição Apostólica Dei Verbum, né? Que aqui nessa Bíblia, ela inicia aqui na sua introdução, essa Bíblia do Peregrino, eu gosto bastante dessa tradução. Aqui no início, deixa eu ver se eu pego para você aqui. Ele começa aqui, ó, com a Constituição Dogmática Dei Verbum. Deixa eu ver se vai focar aqui. Tá dando para enxergar? Ela começa com essa Constituição Dei Verbum, que vai dizer isso também, né? Que o Espírito Santo inspirou todos os livros. Por isso é palavra de Deus. Porque cada um dos 73 livros contidos aqui na Sagrada Escritura são inspiração divina. Deus é o autor porque inspirou. Aí você pode ter já presenciado ou tendo sido indagado alguma vez por alguém dizendo: ah, mas a Bíblia foi escrita por mãos humanas. É verdade. Foram os humanos que escreveram, tanto que muitos dos livros levam o nome do seu autor, né? Como é o caso dos profetas, como é o caso dos evangelhos, o caso das cartas. Porém, esses autores humanos, né, que são chamados de hagiógrafos, né, autores sagrados, foram inspirados por Deus. Então, eles escreveram, sim, com suas mãos humanas, sim, mas por inspiração do próprio Deus, por inspiração do Espírito de Deus. O livro A Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis, vai em um dos seus primeiros parágrafos ali, ele vai dizer a respeito da inspiração da Sagrada Escritura, de como devemos ler a Sagrada Escritura. E ele diz algo fantástico. Ele diz que nós devemos ler a Sagrada Escritura à luz do mesmo Espírito com que ela foi ditada. Ou seja, o livro A Imitação de Cristo está dizendo para mim e para você que eu devo ler a Bíblia à luz do Espírito Santo que ditou cada palavra da Escritura. Então, meu irmão, minha irmã, essa é uma verdade que nós devemos crer. A Bíblia toda foi escrita por mãos humanas, sim, mas inspiradas pelo Espírito de Deus. Parágrafo 107. O Catecismo diz assim: os livros inspirados ensinam a verdade. Portanto, já que tudo o que os autores inspirados afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, deve-se professar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro a verdade que Deus, em vista de nossa salvação, quis que fosse designada nas Sagradas Escrituras. Então essa é uma verdade, meu irmão, minha irmã, que a igreja está ensinando para mim e para você. A Bíblia, ela é inspirada pelo próprio Deus. E ela continua a partir dos parágrafos 109, dizendo que o Espírito Santo, além de inspirar,
ele é também o intérprete da Sagrada Escritura, confirmando aqui essa frase que eu disse do livro da Imitação de Cristo, de que eu devo ler a Sagrada Escritura à luz do mesmo Espírito com que ela foi escrita. Então, se os agiógrafos escreveram à luz, inspirados pelo Espírito Santo, eu devo ler também à luz desse mesmo Espírito, pedindo luzes para esse mesmo Espírito Santo. Ele é o intérprete da Sagrada Escritura. É ele quem me ajuda a interpretar as Sagradas Escrituras. Mas para a gente entender melhor isso, eu preciso adentrar numa outra questão aqui, que é o cânon das Escrituras. Né? Mas antes disso, antes da gente entrar no cânon, ainda sobre o Espírito Santo como intérprete das Sagradas Escrituras, o Catecismo vai nos dizer que existem 3 critérios para interpretar a Sagrada Escritura, né, conforme o Espírito Santo a inspirou. Ele diz a partir do parágrafo 112. O primeiro critério é prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Ou seja, para eu interpretar, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus pelo Espírito Santo, segundo o mesmo Espírito que a inspirou, eu preciso prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade das Sagradas Escrituras inteiros. Então eu tenho que ler o livro do Gênesis à luz de toda a Escritura. Assim como eu devo ler os Evangelhos à luz também do Antigo Testamento. Eu devo ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Eu não posso retirar um texto do seu contexto para tentar aprovar uma teoria minha. Entende? Você deve ter visto isso já com algum irmão evangélico protestante, né? Eles gostam muito de fazer isso, né? Retirar um versículo isolado da Escritura para, tirando do contexto, aprovar a sua doutrina. Por exemplo, é assim na briga eterna que existe, né, entre a questão da idolatria, a questão da veneração de imagens, ou seja, eles retiram um versículo isolado ali e apontam para o católico dizendo: vocês são idólatras, sim, está aqui o versículo, mas esquecem do restante da Escritura, esquecem até mesmo do restante do livro que eles mesmos tiraram aquele versículo. E isso é errado. Eu tenho que ler, então, segundo a Igreja, ela está nos ensinando aqui por esse catecismo, que eu não posso tirar o conteúdo, eu tenho que estar olhando para todo o conteúdo da Sagrada Escritura, para toda a Bíblia, para a unidade inteira da Escritura. Não posso retirar um versículo isolado, fazendo com que esse versículo, pior ainda, né? Fazendo com que esse versículo conteste toda a Escritura. Então, eu tenho que ler dentro de um contexto. Qual contexto? Contexto em que aquele livro foi escrito e o contexto também de toda a Escritura. Contexto de toda a Escritura. Né? Um segundo critério para eu interpretar a Sagrada Escritura é ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira. Ou seja, eu tenho que ler a Sagrada Escritura tendo em vista toda a tradição viva da Igreja. E sabemos que a tradição ela é oral, mas ela também é escrita. A palavra de Deus é uma forma de tradição escrita. A tradição é uma forma de tradição escrita. As cartas de São Paulo, os evangelhos, que demoraram anos para serem escritos. Jesus já tinha subido ao céu há muito tempo quando o primeiro livro do Novo Testamento foi escrito. Mais de 50 anos.
E como os cristãos viveram até então, até sair o primeiro livro, a primeira carta, que é a carta aos Tessalonicenses, que é o primeiro escrito do Novo Testamento. Lá por volta do ano 57, se não me engano. Veja como os cristãos sobreviveram. Sobreviveram à luz da tradição oral, da pregação dos apóstolos, da pregação dos discípulos dos apóstolos. É a tradição viva da igreja. E eu tenho que ler toda a Escritura, então, dentro dessa tradição viva. Eu não posso jogar a tradição fora. Isolar a palavra de Deus. E aqui cai por terra, então, o sola escritura do protestantismo. Sério? Por que só a Bíblia? Não existe só isso. Nem a Bíblia atesta isso. Né? Se um dia você encontrar com um protestante, o protestante estiver ali falando a respeito do sola escritura, pergunta para ele onde está na Bíblia o sola escritura. Não existe na Bíblia o sola escritura. Porque a Bíblia, a própria Bíblia nasceu da tradição viva da igreja. Entenda? Já viu aquela pergunta, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Nós podemos perguntar quem veio primeiro, a igreja ou a Bíblia? E a resposta, meu irmão, minha irmã, é clara. A igreja veio antes da Bíblia. E se nós temos Bíblia hoje, se nós temos Sagrada Escritura, devemos isso à Igreja Católica Apostólica Romana, que guardou as Escrituras, que guardou os ensinamentos dos apóstolos, que guardou a tradição viva da igreja, que guardou a pregação dos apóstolos, que guardou os escritos dos apóstolos, que guardou os escritos. E depois escolheram qual é canônico, qual é apócrifo, e formou então o cânon das Escrituras. E nós temos hoje os 73 livros ditos como inspirados por Deus. Então eu não posso isolar a Escritura. Entende? Porque ela nasceu da igreja. Aí você pode dizer assim, mas e o Antigo Testamento? Verdade. O Antigo Testamento já existia, os apóstolos pregavam no Antigo Testamento? Sim. Mas o Antigo Testamento sem o Novo não é Bíblia. Entende isso? O Antigo Testamento sem o Novo não é Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é Antigo e Novo Testamento. Antiga Aliança, Nova Aliança. O Antigo Testamento, repito, meu irmão, minha irmã, ele não pode ser lido isolado do Novo. Ele tem que ser lido à luz do Novo Testamento. E o Novo Testamento, então, é o cumprimento perfeito do Antigo. Então a Bíblia nasceu da Igreja una, santa, católica e apostólica. Amém? E o terceiro critério, então, para ler e interpretar as Sagradas Escrituras, dentro dessa tradição, à luz do Espírito Santo, é estar atento à analogia da fé. Por analogia da fé, entendemos a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. Veja, o que o Catecismo da Igreja está nos dizendo é que eu não posso ler toda a Escritura achando que ela é um livro de história. Eu não posso ler todos os livros da Sagrada Escritura achando tem coisas históricas ali? Claro que tem. O nascimento de Jesus, Maria Santíssima como mãe de Deus. Isso são verdades históricas. Deus que toca a história, mas nem tudo aconteceu como está escrito. Amém? Por exemplo, a criação no Gênesis foi daquele jeitinho? Não sei. Porque a Sagrada Escritura, ela se utiliza de uma linguagem simbólica em muitos lugares, em muitos dos seus textos. E eu não posso, então, interpretar ao pé da letra. Por isso eu tenho que interpretar a analogia da fé. Os simbolismos.
que trazem todo o significado. Como o próprio catecismo diz aqui, né? Entendemos a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. Deus se revelou, Deus quis se revelar, e para que a gente entendesse essa revelação, muitas vezes ele se utilizou de analogias, de símbolos, para que eu e você o conhecêssemos. Então, meu irmão, minha irmã, o catecismo vai continuar a partir do parágrafo 115, dizendo que, a partir desses 3 critérios, nós temos também alguns sentidos dentro do texto sagrado, dentro da Sagrada Escritura. Parágrafo 115, o catecismo diz assim: segundo uma antiga tradição, podemos distinguir 2 sentidos da Escritura, o sentido literal e o sentido espiritual, sendo este último subdividido em sentido alegórico, moral e anagógico. A concordância profunda entre os 4 sentidos garante toda a sua riqueza à leitura viva da Sagrada Escritura. Então, meu irmão, minha irmã, existem 2 grandes sentidos que eu devo ler a Escritura. Primeiro, o sentido literal. O sentido literal quer dizer aquilo como está escrito, ao pé da letra. Né? E existe o sentido espiritual, que é o sentido, por exemplo, que a gente lê na nossa Lectio Divina, né? O sentido utilizado ali na Lectio Divina, o sentido espiritual. E esse sentido espiritual ele é subdividido em mais 3 sentidos, né? O sentido alegórico, o sentido moral e o sentido anagógico. Vamos lá então, o que é o sentido literal? É o sentido significado das palavras da Escritura e descoberto pela exegese que segue as regras da correta interpretação. Né? Todos os sentidos da Sagrada Escritura devem estar fundados no literal. Então, o sentido literal é aquilo que a palavra diz, aquilo que o agiógrafo colocou ali no texto, o significado das palavras. É o estudo exegético da Sagrada Escritura. Né? E o sentido espiritual, parágrafo 117 do Catecismo diz assim: graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que ela fala podem ser sinais. Esse é o sentido espiritual. Né? Retirar do texto aquilo que Deus quer me dizer, trazer para a minha espiritualidade. Né? E esse sentido, então, é subdividido em mais 3. O primeiro, o sentido alegórico. Né? O catecismo diz assim: podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Assim, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e também o batismo. Ou seja, o sentido alegórico é enxergar as alegorias que Deus colocou nas Sagradas Escrituras, as prefigurações. Por isso é importante não tirar de contexto nenhuma palavra. Veja que a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo. Assim, os patriarcas também em si contêm características do próprio Cristo. Então, é encontrar nessas alegorias o Deus que se revela. Esse é o sentido alegórico. O sentido moral, né? Os acontecimentos relatados na Escritura devem conduzir-nos a um justo agir. Eles foram escritos para a nossa instrução. Então, o sentido moral é quando Deus nos chama à conversão. São os textos, principalmente, ali nas cartas de São Paulo, nos próprios evangelhos.
nas cartas todas também, não só de São Paulo, mas de João, de Tiago, de Pedro, as cartas católicas em si, elas nos chamam profundamente à conversão. Esse é o sentido moral. É quando Deus nos chama a agir, a colocar em prática, a viver os mandamentos, a colocar aquela palavra na vida, em prática. Esse é o sentido moral das Escrituras. E existe essa terceira divisão do sentido espiritual, que é o sentido anagógico. O que é isso, Paulo? O catecismo diz: podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, conduzindo-nos, em grego, esse termo anagogé, anagogé, significa a nós conduzir-nos, deixar-se conduzir. Deixar-se conduzir para onde? Para o céu, para a nossa pátria. Então esse é o sentido anagógico. É a Escritura que quer nos conduzir ao céu. É deixar-se ser conduzido pela Escritura ao céu. Assim, a igreja na terra é sinal da Jerusalém celeste. Entendeu cada sentido, então? O sentido literal é a palavra pela palavra, aquilo que a palavra está dizendo, o significado das palavras, aquilo que a palavra quer dizer. O sentido espiritual é o sentido de buscar o lado espiritual da Sagrada Escritura. O alegórico é reconhecer os símbolos, os sinais que Jesus deixou na Sagrada Escritura, os seus simbolismos. O sentido moral é o sentido de chamado à conversão que a palavra nos faz. E o sentido anagógico é esse sentido de deixar-se conduzir pelas Escrituras ao céu. A palavra nos chama ao céu. Por isso Jesus vai nos dizer, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 48, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Sede santos, porque o céu é lugar de santos. Então, o sentido anagógico é esse, deixar-se conduzir pelas Escrituras ao céu. Então, no parágrafo 120, o catecismo vai dizer então a respeito do cânon das Escrituras. O que é cânon, Paulo? Bom, cânon é, aqui traduzindo para nós entendermos, é a lista dos textos que são inspirados. Certo? Que estou entrando no cânon. Cânon é a lista dos livros da Sagrada Escritura. Se chamam cânon. Cânon bíblico. A lista dos livros devidamente inspirados por Deus. E o que não entrou no cânon é, então, os livros apócrifos. Aqueles que contêm verdade de fé? Sim. Porém, não é um livro inspirado por Deus. Por exemplo, você já se perguntou onde está na Bíblia o nome dos pais de Nossa Senhora? Que a igreja proclama até a festa de São Joaquim e Santana. Aqui na minha cidade tem uma paróquia São Joaquim e Santana. Mas da onde a igreja tirou isso, o nome dos pais de Nossa Senhora? De um livro apócrifo, o Proto-Evangelho de São Tiago. Lá conta a história do nascimento de Nossa Senhora e lá fala o nome de São Joaquim e Santa Ana. Veja, esse livro não está na Escritura. Ele não foi reconhecido como um livro inspirado, porém, o que está nele não é tudo mentira. Existem ali verdades de fé e a igreja se toma posse dessas verdades de fé para a sua doutrina. Entende? Mas aquilo que foi reconhecido como devidamente inspirado por Deus entrou no cânon das Escrituras. Parágrafo 120 do Catecismo diz assim: foi a tradição apostólica que fez a igreja discernir que,
escritos deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Esta lista completa é denominada Cânon das Escrituras. É a lista dos livros inspirados. Ela comporta 46 livros no Antigo Testamento e 27 escritos para o Novo Testamento. Certo? Então, quantos livros tem a Bíblia Católica? 46 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Esse é o cânon das Escrituras. E aqui, meu irmão, minha irmã, entra uma pergunta muito frequente. Por que que a Bíblia Católica tem 73 livros, 46 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, e a Bíblia Evangélica Protestante tem apenas 66 livros? Vamos lá. A diferença se encontra no Antigo Testamento. O Novo Testamento, tanto da Bíblia Católica quanto da Bíblia Protestante, vai conter os mesmos 27 livros, certo? O problema se dá no Antigo Testamento. Vamos lá. Os judeus tinham duas traduções do Antigo Testamento, né? A Tanar, que é a Bíblia hebraica do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento em hebraico se chama Tanar. Né? O Novo não. Existia também uma outra tradução, que era o Antigo Testamento escrito em grego, que leva o nome de Septuaginta. Septua significa 7, né? E Septuaginta, então 70. É a tradução dos 70. Né? Diz a história que juntaram 70 sábios, separaram os 70 sábios, cada um no lugar, e pediram para eles traduzirem a Bíblia hebraica, né? O Antigo Testamento hebraico, para o grego. E depois de juntado todas as 70 traduções, algo extraordinário aconteceu, porque as 70 traduções estavam iguais, idênticas, né? E então aí surgiu a Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego. Porém, meu irmão, minha irmã, houve um tempo em que os judeus quiseram unificar o cânon do Antigo Testamento. E aí eles colocaram alguns critérios. Entre esses critérios estava que a Bíblia, o Antigo Testamento, o livro para entrar no cânon dos judeus, precisaria ser escrito em hebraico, não poderia estar escrito em outra língua. E então se tirou os 7 livros que estão escritos em grego, seus originais são em grego, né? Quais livros são esses? Veja lá, para mim decorar, eu se utilizei de um critério aqui, que é uma palavrinha chamada Bestim. B-E-S-T-I-M, que eu aprendi com o meu professor de Sagrada Escritura, professor Anderson Leite, né? Um grande homem de Deus, um grande professor de Bíblia. Fica a dica também para você que não segue o canal do professor Anderson Leite, procure ele aqui no YouTube. Tem aulas muito boas, conteúdo muito bom sobre Sagrada Escritura. E ele então, em uma das suas aulas sobre Escritura Sagrada, né, ele foi meu professor na faculdade, ele me ensinou essa técnicazinha aí, dessa palavrinha, Bestim, para me ajudar a decorar quais são esses 7 livros. Então vamos lá, Bestim. O B é de Baruch. Então, na Bíblia protestante não tem o livro de Baruch. O E é de Eclesiástico. Então, o livro
O livro dos protestantes não tem Eclesiásticos. Então B, Baruque, E, Eclesiástico, S é sabedoria, não tem lá o livro de sabedoria, Bs. O T é de Tobias, deles não tem o livro de Tobias. O I, vamos lá, por que I? O I aqui é uma jogada linguística, certo? Porque o livro que eles não têm lá é Judite, então você pega Judite, né, e você transforma o J então em I, Judite. Então, o livro de Judite é o livro que eles não têm no cano. Bestim e o M é os dois livros de Macabeus. Entendeu? Ficou fácil para gravar agora? Bestim. Baruque é eclesiástico, sabedoria é Judite e os dois livros de Macabeus. Certo? E Tobias, esqueci o Tobias. Então, esses são os 7 livros que não entraram no cânon dos judeus. Certo? Mas a Igreja Católica sempre, entenda bem isso, a Igreja Católica sempre teve como, dentro do seu cânon bíblico, esses 7 livros, que são o Antigo Testamento da Septuaginta, a tradução dos 70. Por que que a Igreja sempre se utilizou da Septuaginta e não da Taná? Veja, se nós pegarmos o Novo Testamento, se nós pegarmos os Evangelhos, o Novo Testamento em geral, nós vamos ver muitas citações do próprio Jesus e dos apóstolos citando trechos não da Taná, mas da Septuaginta. Então Jesus e os apóstolos, eles se utilizavam da Septuaginta. Era comum para Jesus e para os apóstolos a leitura da Septuaginta. Tanto que, em muitos lugares, eles citam trechos desses 7 livros em grego. Então a igreja, como recebedora da fé dos apóstolos, sempre teve como inspirado a tradução dos 70, a Septuaginta, como o Antigo Testamento. Então, os 46 livros completos do Antigo Testamento. Porém, 1517, com a reforma litúrgica, com a reforma protestante, a partir de Martinho Lutero, ele resolve não mais assumir o Antigo Testamento em grego, né, a Septuaginta, mas ele assume a Tanar dos judeus, que são o Antigo Testamento em hebraico, sem esses 7 livros escritos em grego. E aí então eles se tornam uma Bíblia sem esses 7 livros. E está aí então a diferença desses 7 livros. Não é que a Bíblia Católica tem 7 livros a mais. Não, não. A deles tem 7 livros a menos. Entende? Porque os cristãos até 1517 nunca contestaram a Septuaginta. E aí eles alegam, mas aí o cânon só fechou no Concílio de Trento. Tudo bem, mas então me mostre um concílio onde a igreja reprovou os 7 livros em grego, onde a igreja reprovou a Septuaginta. Nunca na história da igreja a igreja reprovou a Septuaginta. Então, se alguém retirou 7 livros do cânon, não foi a Igreja Católica, foram eles, protestantes. Então, nosso livro não tem 7 livros a mais porque não foram incluídos aqui por nós. Mas o deles tem 7 livros a menos porque foram eles que retiraram. Amém? Então, entendido isso, esse é o cânon das Escrituras, então, aprovado e reconhecido pela Igreja como inspirados. Os 46 livros do Antigo Testamento, contendo os 7 deuterocanônicos, que são esses 7 livros em grego, e
os 27 livros do Novo Testamento, que por curiosidade todos os livros do Novo Testamento são escritos em grego e não em hebraico, né? Então, se não aceita o livro em grego, por que aceitam o Novo Testamento, né? Fica essa pergunta. E aqui então o Catecismo vai dizer, continuar falando a respeito da Sagrada Escritura, vai falar sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento, a importância de cada uma das alianças, né? E a partir do parágrafo 128, ele vai falar a respeito da unidade entre Antigo e Novo Testamento. O Catecismo diz assim: a Igreja, já nos tempos apostólicos e depois, constantemente em sua tradição, iluminou a unidade do plano divino dos dois testamentos, graças à tipologia. Esta discerne nas obras de Deus contidas na antiga aliança prefigurações daquilo que Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa de seu Filho encarnado. Por isso, os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ela não deve levar a esquecer que este conserva seu valor próprio de revelação, que o próprio nosso Senhor reafirmou. De resto, também o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorre constantemente a ele. Segundo um adágio antigo, o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. A tipologia exprime o dinamismo em direção ao cumprimento do plano divino, quando Deus será tudo em todos. Também a vocação dos patriarcas e o êxodo do Egito, por exemplo, não perdem seu valor próprio no plano de Deus, pelo fato de serem ao mesmo tempo etapas intermediárias deste plano. Então veja, existe uma unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Que bonito isso, né? A Igreja nos dizendo que o Novo Testamento deve ser lido à luz do Antigo e o Antigo à luz do Novo, né? O Novo Testamento está escondido no Antigo e o Antigo Testamento é desvendado no Novo Testamento. É isso. Não tem como retirar um do outro. É inseparáveis. Não posso tirar nenhuma palavra do contexto de toda a Escritura, né? Como diz também o meu professor, né, o Anderson, ele diz que uma palavra fora de contexto vira pretexto, né? E isso é uma grande verdade. Então, a partir do parágrafo 131 até o 133, o Catecismo vai falar a respeito da Sagrada Escritura na vida da Igreja. Parágrafo 131 diz assim: é tão grande o poder e a eficácia encerrados na Palavra de Deus, que ela constitui sustentáculo e vigor para a Igreja e para seus filhos, firmeza da fé, alimento da alma, pura e perene fonte de vida espiritual. É preciso que o acesso à Sagrada Escritura seja amplamente aberto aos fiéis. Ou seja, a Igreja tem na Palavra de Deus o seu sustentáculo, a sua firmeza, o vigor, né? E também encontra nela alimento da alma, alimento para a vida espiritual. Portanto, meu irmão, minha irmã, leia a Sagrada Escritura. Busque a palavra de Deus. Eu não entendo nada. Veja, a igreja aqui está nos dando critérios para interpretar, para entender. Você está aqui nesse vídeo já é um grande passo. Buscar conhecimento, para depois pegar a Escritura e ler, e você vai entender. E mesmo que não entenda, leia. Deus te alimenta por essa palavra, ainda que você não entenda. Mas tente buscar nas alegorias, nos simbolismos, na forma de Deus se comunicar, coisas para ser conduzido por Ele. Através de sua palavra, conduzido para o encontro definitivo com Ele. Busque a palavra de Deus. Incentive, meu irmão, minha irmã.
todos que entrarem em contato com você têm que ser incentivados a buscarem a palavra de Deus. Leiam a palavra, leiam a Bíblia. Né? Esse é um chamado da igreja para nós. Nós devemos ser alimentados pela palavra de Deus. Se eu sou igreja, eu me alimento da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deixe seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento e que esse vídeo realmente toque os corações para que as pessoas tenham mais sede da palavra. Portanto, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, compartilha, deixa seu like, ativa os sininhos para a notificação e te espero na próxima aula. Deus te abençoe. Forte abraço.